Eu acredito que tudo isso foi uma visão profética de Deus, de eu estar aqui presente para ministrar. E esse texto que nós acabamos de ler é muito interessante. Fala de dois maiores profetas que já existiram nesse mundo. A Bíblia vai falar de dois personagens principais, que é o profeta João Batista. O profeta João Batista, ele atravessa a antiga e a nova aliança. O profeta João Batista foi comissionado, foi praticamente já a partir de uma profecia do Antigo Testamento, que ele nasceria como uma voz, com um propósito específico. Deus traz João Batista para o mundo para trazer uma mensagem única, para ser uma voz bem singular, e ele ia anunciar então a vinda de Jesus Cristo. O profeta João Batista, diz a Bíblia Sagrada, que ele tinha o mesmo espírito do profeta Elias, o grande homem de Deus. Há uma diferença entre Jesus Cristo e João Batista. Jesus, ele nasce por meio do Espírito Santo. João Batista nasce com o Espírito Santo. Olha só a diferença desses grandes. É que Jesus, ao nascer por meio do Espírito Santo, ele depois esperou ser batizado pelo Espírito Santo. Mas João Batista, no ventre da sua própria mãe, ele já estava cheio do Espírito Santo. Ele já foi revestido no ventre da sua própria mãe. João Batista, ele inaugurou o batismo. O nosso batismo, que não existia no Antigo Testamento, ele então vai surgir e vai inaugurar o batismo que nós hoje fizemos quando aceitamos a Jesus Cristo. Ele também teve, aleluia, a felicidade, a alegria de não só ter o privilégio de batizar Jesus, ele não se sentiu digno com esse chamado, com essa vocação. Quando ele viu a Jesus, ele se humilhou e disse: olha, como isso é possível? Eu não mereço te batizar, eu não sou digno nem de desatar os seus sapatos, os seus calçados. E a Bíblia fala, quando ele batizou a Jesus Cristo, ele viu o Espírito Santo descendo no formato de uma pomba. E não só isso, ele ouviu também a voz de Deus, confirmando que aquele era o Filho unigênito de Deus. João Batista foi o primeiro a olhar para Jesus e dizer: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que João Batista, quando ele então nasce, Deus leva ele no deserto e ele se prepara toda a vida para ter um ministério bem específico, de dizer: olha, é chegando a vida do reino de Deus. E ele começa a ministrar a palavra de Deus com poder, com autoridade, e a mensagem dele era uma mensagem forte, radical. João Batista não era um homem de meias palavras. Ele pregava sobre o juízo final. Olha, aquela árvore que não dar boa fruta será cortada e lançada no fogo. Os fariseus, quando viram aquilo, ficaram perturbados com o poder daquela mensagem e lhe achavam que ele era o próprio Cristo. Esse homem, diz a Bíblia, que esse homem era um homem radical. Era um homem que tinha um propósito.
que viveu Deus na sua completa totalidade, na sua completa entrega. A vida dele praticamente foi um jejum incessante. João Batista não tinha essa minha barriga aqui não, porque ele só comia gafanhotos e mel. Não tinha pizza para o João Batista. E ele vivia no deserto se consagrando, buscando a Deus. E ele arrebatou milhares de pessoas para si, porque a voz reclamava do deserto. Era uma voz poderosa, uma voz verdadeira, que estava mexendo com a estrutura de Israel. A Bíblia então diz que quando ele batiza Jesus Cristo, e Jesus começa o seu ministério, diz a Bíblia que João Batista agora, a luz que estava sobre ele foi se reduzindo, porque agora essa luz foi se apontando para Jesus Cristo. Ele falava agora para os seus discípulos seguirem a Jesus, porque a sua missão na terra foi cumprida, o seu propósito foi cumprido. Só que a Bíblia vai dizendo que em um certo momento, esse homem poderoso, esse homem cheio de Deus, esse homem que nasceu com o Espírito Santo, e que o próprio Jesus disse que entre os nascidos das mulheres não houve nenhum profeta maior que João Batista. Só que em um certo momento, diz a Bíblia, que esse homem foi preso por Herodes. E ele estava na cadeia. Ficou um período na cadeia e ele acompanhava o ministério de Jesus. Só que esse homem na cadeia, ele começou a ter certos conflitos. Começou a ter certas crises. Começou a ter certas lutas internas. Porque o homem agora que ele anunciou que era o Messias, o Salvador do mundo, parece que não estava atingindo os propósitos da visão que ele tinha sobre o Messias. Esse homem agora, que arrebatava multidões, ele estava limitado a 4 paredes. Não poderia sair, não poderia ministrar. E a Bíblia vai então dizendo que essa prisão de João Batista vai começar a mexer com ele. Não importa o quão cheio do Espírito Santo você é, o quão poderoso você seja, chega um momento que Herodes vai chegar, vai te colocar na prisão e você vai ficar em uma solidão profunda. A Bíblia fala que João Batista começou a ficar naquela solidão. E é interessante que Jesus Cristo era primo de João Batista. E a Bíblia em nenhum momento vai dizer que Jesus foi visitar João Batista na cadeia, na prisão. Ele estava sozinho. A glória que ele tinha foi reduzido a uma limitação física. Naquele momento, a solidão começou a bater ele, e ele começou a se perguntar: aonde está aquele que viria e traria o reino de Deus na terra, que traria os seus exércitos, que ia tirar Herodes do poder, que ia derrubar os soldados de Roma, ia implementar o reino de Deus na terra? Ele mal me faz uma visita. Ele me abandona aí. Ele não vai me visitar. E João Batista, ele também teve a crise da aposentadoria. Acabou o ministério dele.
Porque ela anunciou o Messias chegou, ele batizou e acabou o ministério. Só que às vezes, vocês sabem, todo mundo luta para chegar o dia da aposentadoria. Vocês já perceberam que normalmente muitas pessoas, quando se aposentam, entram em crise? Sabiam disso? Porque agora ele fica lutando para se aposentar. Agora se aposentou, só que agora não sabe o que fazer da vida. Tem que ficar agora em casa e agora vai percebendo que ficar em casa, os problemas da família estão aumentando. Porque quando ia trabalhar, se livrava da mulher que falava. Agora se aposentou, está em casa e tem que ouvir a mulher falar o tempo todo. O que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu ficar aqui, essa mulher não para de me perturbar a minha vida. Alguns fazem o quê? Alguns viram Uber por obrigação. Quer saber? Eu vou girar aí e tal, vou me livrar desses problemas. Por quê? Porque a pessoa, quando estava a trabalhar, ela percebeu que estava sendo útil para si, para sua família, e agora simplesmente está em casa. Então João Batista começou a se sentir que ele é uma pessoa completamente inútil, não serve mais para nada. E aí começou a bater certas incertezas. Entenda uma coisa, eu fico admirado com João Batista. Ele ouviu a voz de Deus, ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba, e mesmo assim, ele se pergunta, será que aquele de fato é o Messias? Tem algum momento na tua vida, você está passando por problemas, por luta, por dificuldade, e você se pergunta, será que de fato essa palavra é verdadeira? Será que de fato essa palavra faz sentido? Será que de fato Deus realmente existe? Será que de fato Deus olha para mim? Será que de fato Deus está presente? Seu próprio João Batista, que é um dos maiores profetas, ele ficou com uma certa incerteza durante a sua caminhada. A fé dele se abalou. Entenda, ter uma fé não quer dizer que a tua fé é exatamente inabalável. Está me entendendo? Vai chegar momentos que algumas crises podem entrar no seu coração. Uma das crises de João Batista era a visão que ele tinha sobre o Messias, e ele achava que Deus não estava cumprindo, ou que Jesus não estava cumprindo. Porque Jesus Cristo era muito diferente de João Batista. João Batista era um homem que não se misturava muito com os pecadores. Jesus se misturava com os pecadores. João Batista tinha uma dieta bem limitada. Jesus comia e bebia com os pecadores. João Batista, como eu disse, ele achou que Jesus ia chegar a implementar o reino. Aí Jesus está na casa de Zaqueu. Jesus está andando por cima do mar. Mas que negócio é esse estranho? Achei que ia trazer o Messias. Afinal de contas, ele é o Medinas. Surfando no mar. Como assim? Que negócio é esse? Ele percebeu que Jesus não estava a cumprir o chamado de Deus. Que Jesus estava muito devagar, estava muito lento. Aí nós temos 3 problemas. Que é o problema da depressão, o problema do estresse e o problema da ansiedade. João Batista, ele tinha o último problema.
Mas o que é a depressão? A depressão é o excesso de passado. É quando o passado domina a sua vida. É quando o passado, e normalmente é um passado triste, é um passado que marca a tua vida e controla o teu presente. Você não consegue avançar porque alguns problemas de perda, dor, sofrimento mexem contigo e você entra num estado de tristeza profunda, perde o sentido da vida. E olha aqui, o profeta Elias, ele em certo momento também tinha um problema de depressão. Agora, o que é o estresse? O estresse não é o excesso do passado, como é a depressão. O estresse é o excesso do presente. Sabe aquela pessoa que não para? Aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia? Aquela pessoa que está sempre na correria, ou seja, ele tem o excesso do presente na vida dele. Ao contrário daqueles que não fazem nada, certo? E aqueles que não fazem nada, ainda diz, preguiçoso, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Mas tem algumas pessoas que não param nunca. Eles trabalham o tempo todo e estão sempre estressados, porque eles têm o excesso do presente. Quando dirigem, estão sempre a 140, 150 km por hora e estão sempre correndo. A Bíblia Sagrada vai dizer que nós devemos nos aquietar diante de Deus. Deixar que Deus trabalhe o teu presente. Deixar que Deus seja o Senhor do seu presente. Só que a ansiedade é o excesso do futuro. É aquela coisa que você não consegue esperar, você quer resolver já na hora, você quer que as coisas aconteçam já. João Batista, ele estava ansioso que Deus precisava cumprir imediatamente. Só que Jesus tem o tempo dele. Jesus tem uma forma diferente de trabalhar. Ele te promete, mas a promessa só vai se realizar dentro do tempo que ele estabeleceu. João Batista queria acelerar Deus trabalhar. Não! Calma, João Batista, você semeou e Jesus está dando o crescimento, mas você precisa esperar o momento certo de colher aquilo que você semeou. Existem muitas pessoas que destroem aquilo que Deus lhe deu. Sabiam disso? São pessoas que não estão preparados para Deus lhe dar certas coisas. E Deus não dá para que você não se perca. Porque tem pessoas que Deus confia, tem uns que Deus não confia. Sabiam disso? Deus confiou a José um chamado específico para reinar no Egito, porque ele confiava. Amém? E José, para chegar lá, ele precisava passar por muitas situações, por muitas provações. Um deles, o maior, foi na casa de Potifar. Ele seria tentado para chegar no Egito e reinar. Imagina se Deus falasse, só quer saber, ao invés de José, eu vou colocar Davi. Já imaginou Davi passando na casa de Potifar? Ele mataria o Potifar e ficaria com a esposa do Potifar. Só que ao invés de Davi, Deus colocou José. A Bíblia diz que o diabo chega até Deus e diz, olha Deus, você está se vangloriar, está se alegrar porque você diz que esse homem é justo, esse homem é santo, mas olha, ele só é santo, ele só é justo.
e só te adora porque o Senhor lhe abençoou tanto. Esse Jó, ele só te serve porque você lhe deu a mega cena celestial. Se você tirar a mega cena celestial, ele vai blasfemar do teu nome. O diabo estava desafiando a Deus. Ele diz, quer saber? Eu confio nesse homem. Pode ir e tirar tudo que eu dei para ele. Deus confiava em Jó. Mas depois de um certo momento, Jesus fala para Pedro, Pedrinho, o diabo pediu para te torturar. Aí depois falou, e aí, deixaste? Beleza? Não. Eu roguei ao Pai para não fazer isso. Aleluia! Porque eu te conheço, você não é um Jó, você é um fujão, você vai me negar 3 vezes. E eu não quero que o diabo venha torturar você, tentar você. Eu roguei ao Pai para te livrar. Deus confiou em Jó para que o diabo mexesse em Jó, mas Deus não confiou a Pedro. Por quê? Por causa da questão de que são pessoas que tinham um nível de intimidade completamente diferente e eles deixavam que Deus trabalhasse na vida deles. O problema de João Batista é que ele não via o operar de Deus no ministério de Jesus Cristo. Há muitos que estão aqui que eles são ansiosos demais e atrapalham Deus trabalhar. E Deus faz o seguinte, quer saber? Eu só vou trabalhar a partir das 23 horas na vida desse homem e dessa mulher. Por quê? Porque ele vai estar dormindo. E se ele dormir, não vai me atrapalhar. Eu vou trabalhar na vida desse homem, dessa mulher, enquanto ele e ela dormem. Porque assim que acordar, ele pode estragar tudo. Então eu já vou trabalhar. Amém? Porque quando você acorda, quantos aqui oraram a acordar? Quantos buscaram a direção de Deus? Alguns já dormem com o telefone ao lado. A primeira coisa que acordou é esticar a mão e ficar já... Cadê o telefone? Está me entendendo? Porque não permitem que Deus trabalhe na vida dele. O futuro estava diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus recebe então os discípulos de João Batista. Diz, olha, o nosso mestre perguntou se tu és de fato o Messias ou se nós podemos esperar outro. Jesus respondeu não de forma teórica, mas de forma prática. Amém? O nosso Deus não é Deus de teoria, Ele é Deus de prática. Jesus falou para o fariseu, olha, o meu pai trabalha todo dia e eu também trabalho todo dia. Jesus disse a Pedro, Pedro, o que eu faço na tua vida? Você não sabe agora, mas um dia tu hás de saber. O silêncio de Deus na tua vida não quer dizer que Deus não está a trabalhar na sua vida. Deus está trabalhando. Jesus olhou para os discípulos de João e disse, olha, quer saber? Não vou vos responder, vou trabalhar. Jesus começou agora a dar a resposta do trabalho, curando, libertando, transformando vidas, ressuscitando mortos. Ele queria mandar uma mensagem para João Batista, olha, não se preocupe comigo, eu estou fazendo aquilo que é da vontade de Deus, não se preocupa, o reino de Deus está sendo implementado no coração desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas que estão completamente oprimidas. E a segunda coisa é que Jesus
estava mandando uma mensagem de cura para João Batista. Fica calmo. Eu estou contigo. Receba a mesma cura. Desses homens que estão sendo libertos. Dessas mulheres que estão libertas. Eu acredito que quando João Batista recebeu a mensagem de Jesus, ele começou a meditar, a começar a visualizar os mortos sendo ressuscitados. Ele começou a meditar nos olhos dos cegos sendo libertos. E ele começou a receber esse consolo de Deus, que Deus estava presente, que Deus em nenhum momento deixou de cumprir a sua palavra. Fala comigo, Deus, Ele cumpre a sua palavra. Algumas pessoas dizem o seguinte, que Deus é fiel a mim. Isso é mentira. Deus não é fiel a ti. Deus é fiel pela sua palavra. Aqueles louvores que falam, Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel pela sua palavra. Eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Aquilo que eu falo não voltará vazia. Os céus e a terra hão de passar, mas a minha palavra não há de passar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você é alguém que cumpre a palavra dele, você vai estar debaixo dessa palavra e você vai receber a bênção que Deus prometeu nessa palavra. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, e de pregar o evangelho a toda a criatura, não é isso? E depois diz, olha, esses milagres seguirão os milagres só seguirão aqueles que vão, aqueles que creem. Se você não crê, se você não vai, nenhum milagre vai vir na sua vida. Então, no capítulo 28, ele fala o seguinte, olha, e há de ser, se você obedecer a minha palavra, estarás por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Não adianta, meu amado, você ter um ano inteiro de cultos proféticos. Se as pessoas podem vir te profetizar, fala que você vai ser uma bênção, que a tua família vai se transformar, que você vai prosperar. Mas se você não cumprir a palavra de Deus, nunca estarás por cima, nunca estarás por cabeça. Se você quiser receber as bênçãos de Deus, você precisa estar debaixo da palavra dele. Não existe, olha, toda promessa de Deus vem antes com um mandamento. Deus não promete nada na sua vida sem te dar um mandamento. Toda promessa de Deus se estabelece a partir de um mandamento. Aí vai dizer, olha, eu tenho uma promessa de Deus. Qual é o mandamento que vai debaixo dessa promessa? Toda promessa tem. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. E Jesus Cristo, ele manda para João Batista uma palavra de promessa e uma palavra de advertência. Ele diz o seguinte, olha, ao chegarem a João Batista, diz o seguinte, feliz é aquele que não acha em mim tropeço. Amém? João Batista, ele de certa forma, a sua dúvida, o seu conflito, estava encontrando algum tropeço em Jesus. É interessante que aqui nós encontramos um homem que nós jamais esperaríamos isso. Mas ele é homem,
independente de tudo. E ele fala o seguinte: olha, feliz é aquele que não achar em mim tropeço. Olha, você pode e você vai encontrar tropeço nos homens. Os homens vão te escandalizar. Os homens vão tentar matar a tua fé. Os homens não vão te procurar quando você estiver em situações críticas. Quando você errar, vão apontar o dedo para você. Quando você estiver em crise, ninguém vai estar presente. Você vai ver pessoas que eram exemplo da fé a sucumbirem no pecado. Pessoas que eram tua referência a mexerem com a tua fé, a te abalarem. E muitas pessoas, ao invés de se escandalizarem com essa pessoa, eles procuram encontrar tropeço em Jesus Cristo. Meu amado, sempre que um homem e uma mulher te escandaliza, alguém que você esperava alguma coisa dele, e você encontra algo completamente diferente, entenda uma coisa: o teu compromisso é olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Você pode encontrar motivo de tropeço aqui na igreja, entre os irmãos, mas em Jesus Cristo não vai encontrar nada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque se você pensar nas coisas que são da terra, em poucos dias, semanas, a tua fé vai começar a se abalar. Todos nós temos motivos de querer sair da igreja. Se você procurar, você vai encontrar. Todos nós temos alguma desculpa, alguma questão. Mas ele fala o seguinte: olha, em mim jamais você vai encontrar algo para se escandalizar. Olha para mim, olha para a cruz. Se as coisas apertarem, olha para a cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está me entendendo? Existem muitas pessoas que encontraram tropeço em homens e hoje estão no inferno. Você vai perder a tua vida, a tua salvação por causa de um homem, por causa de uma mulher. Se você olha para uma pessoa e você perde Jesus Cristo, você nunca tinha Jesus, não é possível. Você via essa pessoa como um certo ídolo. Você endeusava esta pessoa, não é possível. Eu já vi pessoas que eram minha referência como pregadores, como pastores, a sucumbirem no adultério, a sucumbirem em escândalos envergonhosos. Aquilo mexe contigo, mas você percebe que não é por ele que você é cristão. Você percebe que não é ele que morreu na cruz por ti. Você percebe que não é ele que derramou todo o seu sangue. Você está me entendendo? Nós devemos ter essa fé simplesmente em Deus. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que não achar. Mas saiba de uma coisa: há pessoas que mesmo não encontrando tropeço em Jesus, vão procurar alguma coisa. Sabiam disso? Os fariseus encontraram. Por isso que Jesus foi crucificado.
Existem certos momentos em nossa vida, só para nós terminar a mensagem, que você pode tentar procurar alguma coisa para se escandalizar de Deus. Principalmente quando Deus quer que você faça a vontade dele e não a sua vontade. A vontade de Deus nem sempre é prazerosa, sabiam disso? Nem sempre é agradável. Nem sempre a vontade de Deus vai nos fazer bem naquele momento. Às vezes a vontade de Deus não é para nos fazer bem, é o necessário para nós passar por uma situação específica. Eu quero te provar isso na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo, no caminho do Calvário, ele, quando estava orando no Getsemane, ele estava lá correndo para cumprir a vontade de Deus, mas o cálice era amargo demais. Ele falou o seguinte: olha, se depender de mim, eu não tomaria esse cálice. Afasta de mim esse cálice. O cálice era a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele em certo momento disse: olha, afasta de mim esse cálice. Porque é forte demais. É sofrido demais. Mas não seja feita a minha vontade. Eu quero dizer para você que a maior tentação de Jesus não foi no deserto com o diabo. Eu não diria que Deus tentou a Jesus, mas aquele foi um momento difícil. Está me entendendo? Porque ele estava para fazer ou não fazer a vontade de Deus. Em certos momentos você vai passar por situações que é necessário que a tua vontade não prevaleça. E Jesus estava lutando com algo interno. E a vontade de Deus prevaleceu naquele lugar. Por isso nós estamos aqui presentes. Ele foi provado e foi aprovado. O diabo tenta e Deus nos prova, é diferente. A aprovação de Deus é para que você amadureça na fé. A tentação do diabo é para que você se afaste da fé. Certos momentos na tua família, você vai passar por situações complicadas. Mas tem que dizer, olha, eu posso tudo naquele que me... Não, Marcelino, você veio estragar a festa. Estava tão bom, tanta glória, tanto aleluia. E você veio com essas mensagens. Eu quero dizer para você que quando às vezes o teu filho, a tua filha, ou alguém da tua família vem com problema de droga, vem com problema de divórcio, vem com problema financeiro, você não fica lá, oh, glórias a Deus, aleluia. Você fica perturbado, procurando uma direção. Eu estou te dar ferramentas naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Estão me entendendo? Porque é gostoso dar glórias a Deus aqui. Mas é complicado quando o diabo começa a mexer no casamento, nos filhos, na família, nas questões emocionais, nas questões financeiras. E aquilo, você até esquece que é pentecostal. Meu Deus do céu, o que está acontecendo agora? Oh, Jesus! Mas Deus está presente naquele lugar. Deus está trabalhando na sua vida e na vida da sua família. Ele tem um propósito. Aleluia! Talvez você não está vendo como João Batista,
mas Deus tem um propósito por trás de tudo. Amém?